Aqui é o canal Teolitérias, meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e aqui nós falamos bastante sobre semiótica. E o tema do vídeo de hoje são vídeos curtos onde a gente faz reflexões a respeito do uso da semiótica. A pauta de hoje é semiótica e propaganda política. Ok? Estamos vivendo em períodos de eleição, sempre estamos vivendo em períodos de eleição e a gente vai abordar um pouquinho disso aí, como a semiótica pode entender ou explicar alguns recursos que a propaganda política tem usado. Roda a vinheta e vamos voltar. Bem, pessoal, a gente não pode confundir a ideia de um discurso político para propaganda política. Propaganda política é muito aquém de um discurso político. O discurso político envolve outros valores, outros elementos históricos, outros elementos filosóficos. Nós estamos falando da propaganda política, dessa propaganda política que soterra a gente nas redes sociais e no convívio social. Então, basicamente, a gente pode usar dois recursos científicos, dois procedimentos de análise. Então, a gente pode buscar lá na semiótica francesa a ideia do destinador manipulador, onde a gente trabalha com um destinador que procura construir uma linguagem, elementos sígnicos que sejam validados e que sejam de comum acordo entre tanto o que prolata o discurso, a propaganda, quanto aquele que recebe a propaganda. Então, quando o que recebe a propaganda legitima aquilo porque os seus valores batem com aqueles valores, automaticamente você tem um efeito positivo do destinador manipulador sobre aquele indivíduo. Então, se você é de uma religião e de repente você aborda a temática da religião dentro da tua campanha, basicamente aquele receptor que é também congrega da mesma forma de pensamento religioso, automaticamente nós vamos ter uma ideia legitimada pelas partes. Então é natural que o destinador manipulador, não no sentido ruim da palavra manipulador, estou usando no sentido científico da palavra, né? Ele vai trabalhar dentro do circuito operacional ideológico seu. Então o discurso da sua religião, o discurso da sua profissão, o discurso, eu sou empreendedor dos empreendedores, eu sou de esquerda da esquerda, eu sou liberal dos liberais. Então, sem discutir aqui questão política, eles trabalham com as suas zonas semióticas, né? Onde você vai ter aí um discurso que de repente possa ser legitimado por aquele que recebe. E aí nisso, é claro que você vai tendo zonas semióticas específicas para trabalhar isso e também agregando para o seu discurso elementos que coadunem, né, que sejam legitimados pelo discurso do outro. Então hoje está sendo muito utilizada a questão religiosa, a questão nacionalista, que são valores que estão em voga. Questão da pátria, questão família, algumas questões tradicionais que estão sempre em voga e que legitimam o discurso de um grupo muito grande que de repente pode eleger aí o indivíduo na propaganda política que a gente está tratando. Então esse é um aspecto importante. O segundo aspecto importante é que a gente pode aplicar também a semiótica americana quando a gente pensa na questão icônica de uma propaganda política. A questão icônica é justamente cor, padronagem, e aí a gente tem visto trabalhos muito ruins de artificiais de cor e padronagem. A gente tem estudado um pouco isso, eu tenho observado bastante atentamente, e usando a semiótica é perceptível que a artificialização da imagem do candidato, ela tende a promover distanciamento. Então o pessoal faz um branqueamento nos dentes exagerado, faz uma questão artificial. Se por um lado ela cria um ícone de identidade, de autoridade, por outro, ela também cria uma identidade de artificialidade. Então a gente tem que trabalhar essas duas perspectivas. Qual das duas perspectivas é que está mais valorosa hoje? Que perspectiva que dá mais valor? É preferível atacar o artificialismo, usar o artificialismo para agregar esse público, ou de repente fazer algo mais natural para aproximar um outro público? Então é uma questão que tem que ser feita uma pesquisa de campo para a gente definir esses dados um pouco mais efetivos. Uma outra parte também é a questão do índice, a substituição. A gente pode usar a indicialização quando a gente substitui o candidato por você. Então o eleitor ele se coloca na posição do candidato numa espécie de alteridade semiótica. Então ele se vê ali, se projeta ali. Então ele representa a tua classe,
que é o ideal, o que seria o ideal, ele representa os teus valores, ele representa o que você faria. E aí, nessa identidade, é claro que os discursos, os slogans, os pequenos textos prontos para o candidato faz muita importância, é muito relevante para que ele construa essa identidade. Algo que também é muito importante é a questão do símbolo. A candidatura, ela se conecta numa percepção simbólica de que tipo de instituição está por trás daquele candidato, o que ele acaba representando de valores com você. E aí a gente pensa em símbolo, porque há uma coisa importante que eu queria abordar é que muitas vezes uma pessoa se candidata anonimamente para uma eleição política e ela não tem a mínima pretensão de vencer aquela campanha, ela tem uma cotação mínima. Mas há um fenômeno simbólico de repetição social, se a gente for pegar o próprio conceito lá de símbolo da semiótica americana, que é a legitimação de um grupo social, de tanto você ver aquele símbolo, você absorve aquele símbolo e ele fica no imaginário coletivo da cultura. Então há candidatos que entram como azarões, eles são praticamente inexistentes, mas eles entram no hall, tem um espaço de visibilidade a nível nacional, por exemplo, você pega candidatos à presidência que tem visibilidade nacional, mas eles saem dali fortalecidos gradativamente. Então, se eles tiverem paciência, quem sabe, no decorrer de vários ciclos eleitorais, eles podem galgar posições. Porque o símbolo ele tem uma característica da reiteração, a repetição isotópica. Ou seja, quanto mais você repete aquela categoria, mais a probabilidade daquilo ficar no imaginário coletivo. E quanto mais fica no imaginário coletivo, tanto pode ficar do aspecto positivo, quanto pode ficar do aspecto negativo. Ok? Então essas são algumas percepções semióticas que a gente pode ver quando a gente fala de propaganda política, dos recursos políticos que estão sendo utilizados. E hoje a gente trabalha com recursos um pouco maiores, então a gente pode usar as redes sociais, e as redes sociais ela tem a questão do engajamento, quanto que as pessoas estão engajadas, então muita gente olha quantos compartilhamentos o cara teve, já é um indicador desse efeito. Então, pelo nível de proliferação da informação hoje, é muito importante pensar nessas questões, pensar, quando a gente pensa em propaganda política, a gente está pensando na artificialização de um recurso de linguagem para conseguir seduzir ou para conseguir convencer um grupo de pessoas a aderir à sua ideia. E isso é altamente semiótico, isso é um elemento semiótico por natureza, ok? Apenas uma discussão desses recursos, o quanto a semiótica é rica e pode estar aí conectada também nas propagandas políticas. Ok? Se gostou do conteúdo, curte para que a gente possa se tornar relevante. Inscreva no canal Teoliteres, aqui a gente fala de semiótica, também fala de literatura e outras áreas, outras questões das áreas das letras, tá? E o nosso lema do canal, nós somos seres semióticos por natureza. Abraços semióticos a todos.